não sou contra cobrar imposto. Eu acho que tem que cobrar imposto mais. Mas quando você começa a elevar demais a carga tributária, isso vira um peso para o brasileiro. E o governo Lula olhou para as bets e o que enxergou nas bets? Uma oportunidade de arrecadar imposto. Está valendo. Um dos grandes problemas a gente compreende hoje no endividamento do brasileiro é bet. Esse negócio, principalmente entre os homens, vicia. Entendeu? É aquele troço compulsivo que você não consegue parar de fazer. E, de certa forma, quando a maneira como o governo escolheu olhar para as bets foi fonte de renda para o Estado, não como precisamos cercear aqui, ajudar as pessoas a lidarem com sua compulsão. Não estou falando de proibir não, tá, Luísa? Mas você desenvolve políticas públicas para coibir aquele hábito, entendeu? Porque esse é um troço que prejudica a economia do país. Esse troço drena uma quantidade considerável do salário de um pedaço importante dos brasileiros, principalmente na classe C, principalmente nas periferias urbanas. Isso são crises das famílias, tudo mais. A gente tem controle para tabaco, a gente tem controle para álcool, a gente tem que ter controle para bet. Entendeu? Políticas de controle. Você tem que ter uma publicidade oficial dizendo, olha, isso aqui traz o risco X, Y, Z. Você tem que obrigar as bets a terem limites, a darem reports para a saúde pública mais densos, mais importantes. Tem uma série de coisas que você pode fazer além da proibição. Então você tem o erro de política pública do Lula. E aí você tem o erro de política, que é o seguinte, é um país profundamente dividido. O voto do Lula, o Lula precisa do voto feminino na periferia urbana e precisa do voto liberal. O voto liberal, nós não somos muitos, eu repito aqui todo o tempo, somos 6,5%, 7% da população, mas nós somos o swing vote brasileiro. E cara, toda a política externa do Lula e todas as afirmações sobre política econômica do Lula sempre foram para irritar a liberal. Digamos que no caso da política externa, tipo, passar a mão na cabeça do Putin e ficar batendo no Zelensky, virar as costas por completo para a barbárie do 7 de outubro e super enfatizar o horror que o Netanyahu fez em Gaza, essa política de tomadas de lado, né? Tipo, a atrocidade de Bashar al-Assad, tudo bem, a gente não comenta. A atrocidade do governo Netanyahu, nós dizemos que é um novo holocausto. Quando o Lula escolhe fazer esse tipo de discurso, ele afasta o eleitor liberal. E no caso da economia, a ênfase que o Lula botou, não, tem que gastar mais, a pressão que o Lula botou, a bizarrice é o seguinte: não foi um governo gastador como o governo Dilma, não foi um governo irresponsável como o governo Dilma, foi só retórico. É uma decisão de fazer uma retórica acenando para a esquerda. Tudo bem, estou exagerando. Foi um pouco além da retórica, não é um governo liberal, evidentemente. Mas a retórica do Lula contra o Banco Central, a retórica do Lula contra a responsabilidade fiscal durante 2/3 do governo, foi muito mais pesada na retórica do que nas ações de fato. Quer dizer, é uma escolha de sinalização política que afasta um dos swing votes. E é o voto que ele vai ter mais dificuldade de atrair. Então, eu acho que o Lula criou problemas que ele não precisava ter criado, em grande parte por uma certa onipotência, sério. Só queria fazer uma ponderação no caso das bets, que é o fato de você ter dificuldade de colocar o gênio de volta na garrafa, né? Porque as bets foram aprovadas, passaram a ser legalizadas, né, em dezembro de 2018, ainda no governo Temer. Elas tinham um prazo, se não me engano, de 4 anos para ser regulamentadas, e aí para se falar em fiscalização e em tudo que poderia ser feito para fazer esse acompanhamento, né, para determinar que algumas pessoas não pudessem fazer apostas, por exemplo, com dinheiro de programas sociais, etc. Isso não foi feito, esse projeto ficou lá, não foi assinado, e aí não houve essa regulamentação durante o governo de Jair Bolsonaro. A regulamentação aconteceu no início do governo Lula.
E aí, para fazer essa regulamentação depois, quando a coisa já está frouxa, né, já está solta, quando as empresas já estão operando, quando elas já têm um lobby no Congresso do tamanho que elas têm, é muito mais difícil. Então, eu concordo que esse plano deveria existir, mas todas as vezes que se tentou atingir bets no Congresso, isso foi muito difícil. Você tem toda a razão, o Congresso é um obstáculo. O Congresso, em grande parte, está na mão das bets. A regulamentação tinha que ter sido feita pelo governo Bolsonaro, que não fez. Mas isso não disfarça o fato de que o governo olhou para as bets e viu como fonte de arrecadação tributária. Não, isso eu concordo com você, e eu acho que uma vez que você não vai conseguir regulamentar, você cobrar o imposto de alguém que vai causar um prejuízo desse de saúde pública, é ok. Mas o presidente, tem uma expressão que os americanos usam, o Magno vai conhecer, imagino, que é the bully pulpit. É o púlpito do mandão, por assim dizer, né? Que é uma expressão que vem do governo Teddy Roosevelt, mais de um século atrás, no início do século XX, mas que essencialmente é o seguinte: o presidente da República tem um palanque permanente. O que o presidente fala, a nação presta atenção. Pode concordar, pode discordar, tudo mais. Mesmo não tendo poder político no Congresso, o governo sempre pôde escolher como priorizar uma campanha de conscientização a respeito das bets. Porque se o Lula abrisse a boca em tudo que o Lula escolheu, por exemplo, ele escolheu ficar batendo em Israel o tempo todo. Veja, é um direito dele e o governo Netanyahu é responsável por um morticínio absolutamente horroroso no Oriente Médio, que é equivalente ao morticínio que o Bashar al-Assad fez na Síria, que é equivalente ao morticínio que foi feito no Sudão. Entendeu? Que é menor do que o morticínio que aconteceu 5 anos atrás na Etiópia. É só que você escolhe um morticínio e bota toda a lupa ali e ignora os outros como se os outros não estivessem acontecendo. Entende? Isso é uma escolha discursiva do presidente da República. É uma escolha do presidente pegar uma luneta e botar: eu quero chamar a atenção para isso aqui tudo. Ele pode fazer isso. Ele não escolheu fazer isso com as bets. E isso eu acho... Mas ele tem falado mal de bet em todas as oportunidades que ele teve nos últimos meses. De 2 meses para cá, né? Porque eles viram os números e perceberam que, opa, isso aqui virou um problema. O problema é que agora é tarde. Faz tempo que a gente está falando que era um problema. A gente, não é. Mas, enfim, Magno, diz aí. Pedro, Luísa, acho que as bets simbolizam um problema maior da política brasileira, e aí é dos políticos e do eleitor, então é um problema de oferta e demanda, que é tratar da política como um tema de adultos, entre adultos, e que se pode discutir temas de uma forma adulta. A gente opera a política, ou vê a política ser operada no campo moral o tempo todo. E falta no Brasil um campo político que trabalhe as questões de uma forma objetiva, racional, que seja honesta com o eleitor, mesmo que seja impopular, mas também falta, ou talvez falte, porque faltam eleitores dispostos a enxergar a política não como um lugar para os sonhos e aspirações, não para a gente projetar um mundo como ele deveria ser, mas para a gente, de fato, tratar dos temas que estão postos aí. As bets são problemáticas por 2 razões, na minha visão. Uma, os políticos demoraram a entender o tamanho desse problema. Demoraram a entender o tamanho desse setor. Só via de um lado da chegada de muito dinheiro. Então, muita gente se beneficiou com a chegada das bets. Nós tivemos os clubes de futebol, talvez mais visivelmente, né? Nós temos o ambiente do futebol com preços absolutamente inflados, porque, de repente, chegou muito dinheiro ali. Nós tivemos mídias diversas sendo beneficiadas, as televisões, os jornais, os podcasts de esportes tinham problemas de se financiar, há uma crise na televisão a cabo, há uma crise de anunciantes. E, de repente, as bets
chegaram oferecendo um dinheiro muito bem-vindo, obrigado. Há vários programas que são patrocinados por 2, 3, 4, 5 marcas de bets. Há muitos jogos de futebol que são patrocinados por 3, 4, 5 marcas de bets. Então, todo mundo estava feliz. E o governo, claro, viu nas bets uma possibilidade de se financiar. Não é segredo para ninguém que o governo Lula, por exemplo, está atrás de arrecadação. E, no final das contas, todo governo estará preferencialmente atrás de arrecadação ao invés do corte de gastos. Então, esse é um lado. Nós tivemos uma oportunidade para um monte de gente que era capaz de tomar decisão ou de influenciar a sociedade e escolheu receber o dinheiro das bets, muito bem, obrigado, e o povo que se vire. Da onde vem esse dinheiro das bets, ou como as bets que estão nos financiando irão se financiar, a gente deixa para discutir depois. O outro lado disso é o nosso costume eterno, que eu mencionei anteriormente, de tratar o eleitor como um adulto. E a gente lida assim com as bets, a gente lida assim com álcool, a gente lida assim com cigarro, a gente lida assim com maconha, porque a gente acredita que o mundo é um mundo que existia 100 anos atrás. Que se a gente disser que não pode e que a polícia está olhando, as pessoas não irão fazer. A gente tem um mercado altamente tributado de cigarros que a gente segue tributando mais e mais e mais, e hoje a gente tem mais da metade do mercado de cigarros no Brasil que não é tributado, que é o falsificado ou contrabandeado. A gente tem uma série de drogas, por exemplo, a maconha, que a gente segue incapaz de discutir publicamente, sabendo que em qualquer cidade média do Brasil, quem quiser comprar, compra. Nós temos um mercado de bets que a gente segue acreditando que conseguirá, por meio de regulamentação, ao invés de propaganda e conscientização e tratamento para quem é viciado, fazer com que o fenômeno fique menos danoso. Nós não conseguiremos, porque nós temos isso aqui, ó, e acabou. Nós não deixaremos de ter as bets disponíveis para as pessoas. Nós precisamos mudar a abordagem, mas mudar a abordagem significa reconhecer que as pessoas são adultas e nós estamos tratando como adultos. A reprovação moral tem um impacto. As igrejas conseguem ter um certo impacto pela reprovação moral no comportamento das pessoas, mas nós precisamos fazer com as bets o que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira fez com o cigarro, que diminuiu a adoção do cigarro. Precisa conversar com a sociedade e dizer como isso é danoso. Nós precisamos trabalhar isso de uma forma mais aberta. E aí, acho que pegarmos casos que são mais dramáticos e que são outliers, até funciona, você mostrar as pessoas que perderam 300, 400, 500 mil nas bets. Funciona porque chama atenção, mas acho que a gente precisa tratar com mais proximidade do usuário normal. O usuário normal está perdendo R$300, está perdendo R$400, está perdendo R$500 e tem impacto na vida dele. Ele não é o cara que perde 500 mil, mas para a maioria dos brasileiros, para acabar com o mês dele, não é necessário que ele perca 500 mil, é necessário que ele perca R$500. E nós não estamos falando com essas pessoas, e acho que nem a parte da arrecadação, da reprovação moral ou a parte do lobby das bets estão falando com essas pessoas. A gente precisa pensar nos pais de família brasileiros, e são majoritariamente homens de uma certa idade, o quanto isso afeta as suas vidas, como nós falamos do álcool, como nós falamos do cigarro. Porque as famílias estão, sim, sendo ameaçadas e os números hoje já são dramáticos. O gasto em supermercado do brasileiro caiu. Então, isso dá uma dimensão para nós de como esse impacto está sendo sentido nas famílias. Tá difícil conectar as peças do que acontece no mundo hoje, né? No meio, a gente faz esse trabalho para você. Descubra séries que desvendam complexidades como Ponto de Partida Série, com episódios que analisam as ideologias e grupos decisivos nas eleições de 2026, ou então que aprofundam a história do conflito entre Israel e Palestina. Nosso catálogo inclui ainda documentários icônicos como o especial sobre a trajetória de Fernanda Montenegro e programas de entrevistas como Presença de Espírito, que provocam reflexões sobre vida e espiritualidade com convidados de alto calibre. Essa é uma biblioteca de conhecimento meticulosamente pensada para quem não quer mais do mesmo. É um acervo que transcende o superficial dos streamings convencionais. Assina o Meio Premium e assista.